Mensagem para mulheres. Hoje eu vou falar sobre Lloyd e Eunice, a mãe e a avó do Timóteo, né? Elas são nutridoras da fé. Eunice era uma judia que tomou para si a responsabilidade de ensinar o seu filho Timóteo as Sagradas Escrituras. Tornou-o sábio para a salvação pela fé. Seu esposo era um gentil grego. Ele provavelmente tenha morrido nos primeiros anos de vida de Timóteo. De qualquer forma, não há evidência de que seu marido tenha procurado caminhar com o coração perfeito diante de Deus. Dois fatores moldaram a vida de Timóteo. De maneira desconhecida, sua mãe e sua avó prepararam-o para o chamado de Deus, para a salvação e depois para o ministério, lhe ensinar a palavra de Deus. Mais tarde, como adulto, ele ouviu a mensagem do Evangelho reafirmada, que foi primeiro crido por sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd. Durante a primeira viagem missionária de Paulo, por volta de 46 d.C., Eunice e Lloyd foram convertidas a Cristo em Listra, refletindo fé genuína. Elas viviam e criam. Paulo afirmou em Timóteo, habita a fé, a mesma fé em que habita em sua mãe e em sua avó, o que alegrava Paulo. A fidelidade de sua mãe e de sua avó pela doutrina, verdadeira doutrina fundamentada na palavra de Deus e firmada pelo Espírito Santo, não era abalada facilmente. Eunice e Lloyd eram modelos valiosos. As mulheres podem conhecer a palavra de Deus e fielmente ensiná-las aos seus filhos. Como Eunice e Lloyd, elas podem zelosamente estimular a fé verdadeira e serem diligentes na posse da doutrina correta. Elas podem servir como modelo de pessoas piedosas para seus filhos, podem se assemelhar a Cristo em oposição à centralização de si mesmas. Eunice e Lloyd são testemunhas vivas de que nada na vida de uma mãe é mais importante do que a fé pessoal e vibrante modelada perante seus filhos. Essa passagem falando sobre a Lloyd e a Eunice, que são as mães, mãe e avó do Timóteo, né? Que foi que ele caminhou junto com o apóstolo Paulo, foi ensinado pelo apóstolo Paulo e foi orientado pelo apóstolo Paulo para pregar a palavra de Deus, né? Essas mulheres, a história delas está no livro de 2 Timóteo, né? Se você pegar lá o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, você vai saber sobre a história delas. Tem capítulo 1 também, fala sobre elas. Então, leia o livro de Timóteo. Se você quiser conhecer toda a história de Timóteo, leia o Timóteo 1 e Timóteo 2, tá? E aí você vai conhecer também sobre a vida de Timóteo e sobre a vida da mãe e da sua avó, que eram mulheres que serviam a Deus, que conheciam a palavra de Deus e que passou este ensinamento para o seu filho. Quando o apóstolo Paulo foi ensiná-lo a graça de Deus, ele já conhecia a palavra de Deus, mas ele ficou conhecendo mais ainda a revelação da graça de Deus, né? Para servir ao Senhor e pregar a sua palavra, né? Que nós possamos fazer a mesma coisa com os nossos filhos, servir a Deus, ensinar os nossos filhos